A gente, para entender uma situação tão complexa como é a experiência de vida, nós precisamos sair do pensamento linear, né? Nós estamos muito acostumados a tentar encontrar lógica nas situações para, assim, nos acomodar nessa linearidade de causa e efeito. Infelizmente, o universo não funciona linearmente, nem através de lógica. A lógica é um recurso todo nosso, todo humano. Cada um de nós não é um mero resultado de uma causa anterior. Cada um de nós é um ponto infinitamente conectado com diversas camadas existenciais e todas acontecendo simultaneamente juntas e ao mesmo tempo. É uma loucura ser humano. Quiroga, eu queria começar te perguntando, eu ando assistindo os teus vídeos, né, no Facebook, e você tem falado muito sobre a importância do calendário nas nossas vidas e como ele rege as atividades terrestres e celestiais, né? Como que as atividades terrestres e celestiais se entrelaçam, né, nesse contexto de um calendário. Se a gente fosse fazer uma polaroid desse momento, um instantâneo, qual seria a leitura possível? Olha, a gente, para entender uma situação tão complexa como é a experiência de vida, nós precisamos sair do pensamento linear, né? Nós estamos muito acostumados a tentar encontrar lógica nas situações para, assim, nos acomodar nessa linearidade de causa e efeito. Infelizmente, o universo não funciona linearmente, nem através de lógica. A lógica é um recurso todo nosso, todo humano, tá? Então, toda vez que colocamos lógica para entender e para responder à tua pergunta, por exemplo, de qual seria o desenho deste momento, por uma questão de entendimento e de comunicação, nós usamos a lógica. E, com isso, reduzimos a complexidade da situação. Cada um de nós não é um mero resultado de uma causa anterior. Cada um de nós é um ponto infinitamente conectado com diversas camadas existenciais e todas acontecendo simultaneamente juntas e ao mesmo tempo. É uma loucura ser humano, né? Então, uma das coisas importantes e muito positivas que estão acontecendo com a pandemia é que estamos começando a nos habituar com esta ideia, com esta realidade de que é tudo muito complexo mesmo, né? E que não é suficiente nos acomodarmos porque nesse jogo linear de causas e efeitos vai também o nosso vício de encontrar culpados a quem recriminar para ver se a gente elimina os culpados, então pronto, está solucionado o assunto. Mas já vemos que tiramos um culpado e é que nem a Hidra, aparecem mais 8, 9 culpados. É claro, porque a gente está sempre fazendo um trabalho muito ingrato, que é tentar revitalizar uma árvore seca, umedecendo as folhas, entende? Em vez de ir diretamente na raiz.
Então, nós não chegamos a esta pandemia de uma forma aleatória. Houve diversos erros de descuido com o meio ambiente, de negligência das relações complexas da sociedade, negligência nossa de escolhermos representantes pelo que o marketing nos convence, em vez de parar e pensar e refletir sobre aqueles que precisam governar. Então, é uma série de fatores que um vírus acabou fazendo convergir todos esses fatores. Então, estamos diante de nós com todos os nossos erros. Tá? E também os de natureza pessoal. De repente, você teve quantas pessoas descobriram nesta pandemia, por ter sido forçadas a uma reclusão, que não queriam casar, que não queriam ter filhos, que não queriam fazer nada do que fizeram. Porque o modelo em que a gente se meteu era assim, ok, vou casar, vou ter filhos, né? Vou morar num apartamento pequeno, porque aí a maior parte do tempo eu estou na rua, volto aleatoriamente para casa, só de noite, vou dormir, de manhã cedo vou embora de novo. De repente, esse modelo foi para o espaço, né? E ficamos todos restritos a ambientes pequenos, tendo de enfrentar a questão que é mais complexa para nós, que é o do relacionamento humano, né? Que é de nos suportarmos mutuamente, em vez de estarmos jogando pedras mutuamente. Então, é uma experiência muito radical, porque ou dá muito certo, porque você aprende a tolerar e ampliar a tua visão e aceitar as diferenças, ou que dá extremamente errado, porque, como você bem percebeu, aumentou a violência doméstica, né? Aumentou o alcoolismo também, porque tem gente que não tem a vocação de melhorar, né? Tem a vocação de se acomodar. Então, em termos de resultado desta experiência inédita de pandemia, é inédita porque mesmo que já tenha tido pandemias como a gripe espanhola, né, o estado de nossa civilização é radicalmente diferente de 100 anos atrás. Não tem nem comparação isso. Imagina, 100 anos atrás, a Europa estava nas trincheiras, morrendo sufocada por veneno, gás mostarda, tinha gente se esfacelando, e isso continuou dentro da Segunda Guerra Mundial e tal. Mal que mal, a nossa civilização está muito melhor do que estava 100 anos atrás. Hoje em dia não se morre tão facilmente e não se invade outro país com tanta facilidade quanto se invadia 100 anos atrás. Não é perfeito, é evidente que não é perfeito, porque à medida que a gente evolui, a gente quer mais, né? A gente não se acomoda. Mas eu vejo que os resultados eles vão ser muito positivos. Não de imediato, né? Porque de imediato temos gente sofrendo para caramba, empresários cujos negócios acabaram mesmo, né? E com o governo que não ajuda nem um pouco, né? Com todas as limitações, mas em termos de encontrar saída, temos infinitamente muitos mais recursos do que antes. Muito mais recursos, inclusive, do que em 2001. Em 2001, quando aconteceu o problema, a derrubada das Torres Gêmeas, a internet deu pau, porque não aguentou a demanda, né? E aí tinha os que diziam, tá vendo, a televisão ainda é a melhor, porque a internet tinha simplesmente quebrado, não estava pronta para uma demanda como essa, né? Se nós não tivéssemos tido, nem no ano passado e nem neste ano, uma internet funcionando bem, imagina que desastre teria sido isso, né?
teria suspendido simplesmente todo o trabalho de todo mundo, porque não haveria reunião por vídeo, não haveria, como estamos fazendo agora, uma entrevista tranquilamente à distância, não existiria nada disso, a gente estava se suicidando nessa altura do campeonato. Quiroga, como é que a astrologia pode contribuir com esse momento? Olha, a astrologia contribui neste e em todos os momentos como um ponto de apoio muito disponível a qualquer pessoa, este ponto de apoio. Então, não é uma exclusividade de pessoas privilegiadas, isto é algo que está disponível a qualquer ser humano, é de entender que não estamos sozinhos em nenhum momento da existência, tá? Que apesar de nós privilegiarmos muito a individualidade, a originalidade, de sermos únicos, na verdade somos pontos cósmicos completamente interrelacionados com todas as dimensões da natureza, das forças telúricas, das forças cósmicas. E apesar disso tornar a nossa experiência de uma complicação absurda, existem estes instrumentos, a astrologia é um desses instrumentos, onde você aprende a navegar no meio desta complexidade. Não para colocar a culpa no céu, né, como é a grande tentação, sempre a tentação é encontrar culpados, né? Mas de entender que não estamos sós, de que somos parte de correntes de vida que circulam livremente através do universo e que se manifestam de acordo com a transparência que nós sejamos capazes de construir em nós mesmos. E este é o nosso grande desafio, nos colocarmos à disposição de forças maiores, de potências cosmogônicas, para que encontrem em nós não um obstáculo ou uma distorção, mas para que elas se difundam com plenitude através de nossas atitudes. Então, a astrologia é um instrumento muito eficiente disso. Em primeiro lugar, porque trata o ser humano não como filho de uma família, como a psicologia faz, tá? Mas como filho do universo, onde a família deixa de ser a causa de quem você é e se transforma em apenas um incidente, porque não tem outra forma de entrar no planeta Terra que não seja através de um útero feminino. E esse útero feminino não é um órgão físico apenas, é um órgão psicológico, sociológico, histórico. Então, quando a gente não nasce nu, nenhum de nós nasce nu, nós nascemos vestidos com um monte de estruturas sociológicas, históricas e psíquicas. Mas o que temos de nu em nós é que nós somos anteriores a isso. E a astrologia resgata isso. Quem nós somos antes de entrar numa família. É independente da família quem nós somos, e é isto que vamos ter oportunidade de resgatar e combinar com todo o nosso histórico psicológico e histórico. É uma complicação enorme ser humano. Viu? Não é para amadores ser humano. Quiroga, a gente está agora na era de Aquário, né? E eu escuto... Não, ainda não. Não, Tecnicamente, não. Tecnicamente, não. Isso aí tem entusiastas, desde que eu me conheço por gente, dizendo que começou a era de Aquário, por conjunções e agrupamentos planetários, mas não são os agrupamentos planetários que determinam a era de Aquário. O que determina a era de Aquário é a precessão dos equinócios, que tem um ciclo de mais de 26 mil anos, e que faz com que o zodíaco das constelações e o zodíaco dos signos
né, seja defasado e que as constelações vão viajando dentro dos signos. Então, o momento em que a constelação de Aquário ficar em conjunção com o ponto vernal, que é onde começa o signo de Áries, isto só vai acontecer no ano 2311, uma coisa assim. Então, temos Então, ainda... a era agora que a gente está é qual? É uma era de intersecção. Tecnicamente, as duas constelações estão nesse ponto vernal, tanto a de Peixes quanto a de Aquário. Certo. Então, isso agrega complicação ainda para nós, porque temos de lidar com as duas forças ao mesmo tempo. Voltando à pergunta original, então, tipo, num mês como esse, qual que é o retrato celestial e o que ele pode me inspirar na minha atitude? No mês em que estamos, no Sim. mês de julho de 2021. Bom, este é um mês muito peculiar, porque tem três polos que estão ativos, que é o de Gêmeos, Sagitário, Câncer, Capricórnio, não, aliás, Câncer, Capricórnio, Leão, Aquário, Virgem, Peixes. E, além disso, tem Urano no signo de Touro, fazendo a quadratura com a polaridade Leão-Aquário. Então, isto gera muita tensão. A gente se assusta com as tensões, porque diz, puta, lá vem bomba, lá vem coisa ruim. A tensão é boa para o ser humano, porque a tensão é a preparação para uma ação. E é isto que nós precisamos fazer, é agir. Nós nos acomodamos demais em pensar, em lucubrar, que é muito gostoso, eu adoro também. Mas não podemos compartilhar nossos pensamentos, a não ser que seja através da ação. Então, sem tensão, por exemplo, nós não seríamos capazes nem de andar. Andar, o ato de andar, é contra a natureza. Os nossos corpos não foram feitos para andar. Nossos corpos andam primeiro porque nós somos criativos. Então, nós inventamos que andar nas duas pernas é bacana. Só que para andar nas duas pernas, o exercício de andar é um desequilibrar-se continuamente, né? E a tensão necessária para você não perder o equilíbrio e para você continuar andando. Então, em meses de muita tensão, isto apesar de, quando a gente escreve isso no horóscopo, os leitores dizem que merda, agora vai ser o apocalipse, né? Pelo contrário, né? É quando a tensão aumenta que nós somos pressionados pelas circunstâncias para intervir com mais capacidade, teoricamente com mais destreza, né? Mas nem sempre conseguimos essa destreza. Mas mesmo que seja de uma forma atrapalhada, este mês de julho é um mês de ação, é um mês de tomar a iniciativa e voltar a colocar a bola no jogo, e é preferível a gente quebrar a cara e errar do que errar por se eximir da ação. E a projeção dali para frente? Olha, se a pergunta é quando a pandemia termina... Não. Tá. A questão é a seguinte: daqui para frente, o sistema econômico mundial ele está em reviravolta e vai mudar muito, porque as demandas se tornaram completamente diferentes das que eram, né? Graças a aqui fomos todos transformados em eremitas e zaratustras, né? Todos viramos zaratustras neste momento da pandemia. Confinados, tivemos muito mais tempo para pensar, então reconsideramos muitos dos hábitos que nós tínhamos. Reconsiderando os hábitos, você muda radicalmente a circulação de riquezas.
porque as demandas de produtos e de serviços são completamente diferentes. Então, o que nós vamos testemunhar, eu venho falando disso, veja, eu escrevi uma coluna no ínterim que eu não trabalhava no Estadão e que trabalhei na Folha, escrevi uma coluna que fui premiado por essa coluna com ser demitido, né, pela própria diretoria da Folha, porque o que eu escrevi era que o mundo econômico ia desaparecer do jeito que a gente existe. Essa coluna foi escrita em 1999. Tá? Então, foi uma profecia, você viu a economia mudando completamente nas 2 décadas seguintes. Mas esse processo de mudança ainda não foi concluído. Tá? Essa economia industrial a que a gente estava amarrado, tá? Ela está desaparecendo completamente. A economia baseada no combustível fóssil está desaparecendo completamente. Tudo isso vai deixar de existir. Então, você tem enormes conglomerados de grandes riquezas empatando o jogo porque estão vendo que a qualquer momento vão perder o controle sobre isso. Né? E, ao mesmo tempo, você tem empresas artesanais, e artesanais significa que cada ser humano pode produzir a sua própria energia, não precisa ter conglomerados únicos provedores de energia. Todos nós podemos ter a energia elétrica que precisamos sendo produzida na própria casa, entende? Com um pequeno moinho de vento, com células solares, entende? Tudo isto vai se tornar uma realidade. Então, o que nós temos, na verdade, é uma grande força conservadora, no pior sentido do termo, viu? Porque eu não acho o conservadorismo ruim. Eu acho os recalcitrantes ruins, não os conservadores. Tá? Então, essa força recalcitrante que quer manter o domínio sobre as massas, o domínio econômico, e enquanto isso a gente vai se apropriando, como estamos nos apropriando agora. Veja, você está aí, eu estou aqui, nós somos emissoras de televisão aqui, né? Isto era impensável, estava na mão de privilegiados. Sim. Né? E agora é uma coisa comum, então, que vai se transformar também em algo muito comum e pessoal, a geração da própria energia elétrica, do próprio combustível para o carro, de todas as coisas, sem precisar haver estes grandes conglomerados. Eu achei curioso também que numa dessas suas lives você falou que em 2022 as eleições não vão mudar nada, porque o sistema de domínio não muda. Nada. Eu tenho amigos que me dizem isso, que nada muda, as coisas não mudam, só troca de mão, mas continua igual. Porque a raiz está errada, entende? A raiz da nossa civilização é tratarmos o ser humano como um selvagem que precisa ser domesticado. E isso permeia a esquerda, a direita, o centro, a religião, a ciência, permeia todos os saberes aplicados da humanidade. Enquanto isso não for humano, porque, veja, é cientificamente comprovado, se você deixa um ser humano em paz, experimentar com liberdade, você vai construir um ser humano pacífico, leve, alegre, divertido, com muita disposição de se relacionar solidariamente com as outras pessoas. Mas nós fazemos o contrário. Tratamos as nossas crianças como selvagens, onde elas são zero quando nascem. Então, nós precisamos enfiar um monte de coisas nelas, e esse monte de coisas que enfiamos, apesar de sermos muito de boa vontade, né, porque amamos nossos filhos, mas nós acabamos sendo tão cruéis com eles como foram cruéis conosco, sabe? Limitando, proibindo, intimidando, né? Educando pelo medo e não pela alegria.
né? Então, todas essas coisas, elas já estão caindo de maduras, estão caindo de maduras que é possível falar isso sem que, terminando esta entrevista, venha uma patrulha e me crucifique, entende? Se eu falasse isso abertamente na década de 70, eu ia preso. Você fala também, eu achei interessante o que você fala sobre lua vazia, né? Lua Isso. vazia, porque, quer dizer, eu queria te pedir para você fazer uma explicação mais completa sobre o tema, mas eu achei interessante essa ideia de que tem momentos que a gente precisa se recolher e momentos que a gente precisa agir, né? Isso, e não necessariamente seguindo o ciclo circadiano, onde durante a vigília você se veja obrigado a produzir e você só vai descansar no sono. Entende? Isso está furado. A lua vazia inclusive a lua vazia é a coisa mais empírica que a gente tem para verificar a realidade dos ciclos astrológicos, porque é muito fácil verificar. Você vai ver que a cada 2 e meio, que é o ciclo da lua vazia, que acontece em períodos que nunca são do mesmo tamanho, eles Uhum. podem durar minutos apenas, quanto podem durar mais de 24 horas. Então, o que acontece? Quando a lua entra num signo, ela começa a fazer relacionamentos geométricos com os outros planetas, que se chamam de aspectos. Esses aspectos garantem que qualquer ação iniciada, ela vai ter uma consecução, ela vai ter uma objetivação. Pode ser ruim, pode ser boa, pode ser neutra, mas vai ter a consecução. Na lua vazia, é quando a lua não tem nenhum aspecto para fazer, não tem nenhum diálogo, então ela está completamente sem possibilidade de objetivação. Se a gente adota o hábito de se pautar pelos períodos de produtividade, enquanto a lua está fazendo aspectos, e durante a lua vazia se despreocupar intencionalmente dos resultados, você não sabe o que agrega isso de calma e tranquilidade a uma pessoa. Mas com que frequência essa lua vazia acontece? É todo dia? Cada Ou não? 2 dias. A Cada cada 2 dias. 2 dias? Porque a Lua Quanto fica em cada. tempo? Quanto Então, são períodos variáveis. A Lua fica em cada signo 2 dias e meio. Entre 2 dias e meio e 3 dias, porque ela É dá um nessa giro transição. completo. Entendi. Porque dá um giro completo zodíaco no seu ciclo, que varia de 28 a 29 dias e meio. Né? Certo. Então, desses 2 dias e meio, a maior parte do tempo a Lua faz aspectos, mas a partir do momento em que parou os aspectos e até que ela ingressa no próximo signo, este é o período vazio. E vai depender a sua duração da posição dos outros planetas. Se tiver planetas muito avançados, entre os graus 20, 25 e 30 de cada signo, os períodos de lua vazia são curtos. Mas se não tiver nenhum planeta avançado, aí são muito longos. E, além do que, tem momentos mais dramáticos para a lua vazia. Por exemplo, acordar com a lua vazia é péssimo, porque quando a gente acorda, a gente liga o automático e já sai querendo fazer com que a vida aconteça. Como não estamos acostumados a ficar em paz na cama e as nossas cobranças interiores nos atormentam para que sejamos produtivos logo na hora de erguer a cabeça, então é muito fácil que a gente sofra de ansiedade quando a gente desperta na lua vazia. Então, é só a gente levar em conta o calendário, né, e perceber quais são os horários de lua vazia, você vai verificar o quanto você vai ter mais ataque de ansiedade durante as luas vazias do que em outros momentos. Seria bom o Bolsonaro consultar um calendário desses, talvez.
Olha, se o Bolsonaro fosse capaz de consultar um calendário desse, não seria o Bolsonaro. Ô, Quiroga, você é psicólogo também, né? Sou psicólogo, sim. Sou formado em psicologia pela PUC, mas coincidiu que eu iniciei a minha carreira como astrólogo no meio da faculdade, inclusive escrevendo no Estadão em 1986. E aí, quando me formei psicólogo, já ninguém mais queria saber de que eu fosse psicólogo. Então, Mas você tem... grudou. Como é que as coisas... tem uma linha que demarca a psicologia e a astrologia no Sim, no sim, teu sim, campo de sim. pensamento? Como é que funciona isso aí? Sim, sim, sim. Não, é bem definido isso. Veja, a psicologia ela trata do passado de um ser humano e Ah, trata da evolução psíquica do ser humano como produto de uma família e do meio ambiente em que ele cresce. uhum, A astrologia lida com as determinações do futuro e não com as determinações do passado. E uhum. o futuro é tão real quanto o passado, só que a gente ainda não aprendeu a dar essa bola toda. Porém, nós estamos continuamente, mentalmente, nos projetando ao futuro, conversando com o futuro. Este é o tema da astrologia. E isto a psicologia não dá conta. Uma vez fui dar uma palestra num grupo lacaniano e quase jogaram tomates em mim, porque na verdade eu demonstrei que tem coisas que não são analisáveis. E te Ah, demonstro aqui mesmo. Veja, quantas vezes já te aconteceu de você pensar numa pessoa muito vividamente que é improvável você encontrar durante o dia e e ela resulta que aparece. durante o dia ele apareceu. Uhum. Então, isto é o futuro falando com você. Isto não é analisável por um psicólogo e nenhum lacaniano deveria ousar obrigar o seu analisando a tratar essa visão do futuro como se fosse uma questão psíquica dele, porque isto não é psíquico, isto é astrológico. O astrológico seria uma espécie de contexto, né? Não, o astrológico é nós integrados a este corpo colossal de funcionamento inteligente que se chama universo. Isto é astrológico. Psicológico somos nós integrados a uma sociedade, a uma civilização. Certo. Muito bem pontuado, hein, meu caro? Então, Ô, mas Quiroga, isto acaba com o ganha-pão de muitos lacanianos. você pessoalmente, como é que você está vivendo esse momento? O que está acontecendo com você? Olha, passei por todas as situações, né? Porque tive tempo de tudo. Eu praticamente inventei o home office porque trabalho em casa desde a década de 80. Então, Certo. nesse sentido, não houve nenhuma mudança para mim. E sempre fui muito eremita, saí muito pouco de casa, assim, 2 ou 3 vezes por semana, era a minha média sempre de sair de casa, e saía justamente para estar no meio das pessoas, porque eu adoro o ser humano. Apesar de ser eremita, eu gosto de observar os seres humanos, de ouvir, de ver como se comportam. Eu acho uma coisa fascinante o ser humano. Mas vou te contar uma coisa que até eu cansei de estar dentro de casa. Passei por um período assim. Primeiro foi uma exuberância, assim, dizendo: oh, bacana, agora ninguém vai me encher o saco, agora posso atender as pessoas por videoconferência em vez de recebê-las em casa e tal. Agora estou pedindo, por favor, que venham em casa, entende? Porque já não aguento mais esta falta de contato. E o contato físico, veja, a pele não é coincidência que a pele seja o órgão de percepção mais extenso do ser humano, porque nós precisamos de contato
Nós precisamos que a pele esteja estimulada o tempo inteiro. Não podemos ficar nenhum... Podemos passar um dia de olhos fechados? Podemos. Podemos passar um dia sem falar, sem ouvir? Podemos. Mas nós não podemos passar nenhuma hora sem toque. O toque é importantíssimo. Isto é algo... Esta é a pior parte da pandemia. Entende? Isto é o que está fazendo com que as pessoas fiquem insanas. É a falta de proximidade física. E que aqui no Brasil é muito exuberante, né? Aqui nos abraçamos, nos beijamos, nos tocamos, sabe? Diferente dos países ditos civilizados, onde ninguém se toca e tal. Né? O que faz do Brasil um país alegre é justamente pela exuberância do toque que acontece aqui. Todo mundo te dá tapinhas nas costas, entende? Pode gostar, não gostar, mas faz efeito esse toque. Essa onda de extrema-direita mexeu com você também? Mexe porque a gente não pode... Mas já vinha mexendo, veja, da extrema esquerda e extrema direita só muda o nome, né? Porque somos todos assediados moralmente, não podemos falar absolutamente nada que lá venha a militância apedrejar você, né? Então, sim, mexe muito, mesmo porque eu cresci no meio da extrema-direita, né? Eu nasci em 1957, então eu só fui ver democracia quando eu já tinha saído do Brasil. Eu só vi ditadura militar na Argentina. Então, eu conheço muito bem como funciona isso, quais são as estratégias de silenciar, quais são os excessos moralistas. Tá? E como todo jovem, eu gostava de ser de esquerda quando era jovem, né? Por contestação, porque dá uma ideia utópica, né? De que as coisas podem melhorar e ser mais bacanas. Ganhei vários choques elétricos nas delegacias por isso e tal, mas veja, quando a esquerda chegou a tomar o poder aqui e na Argentina também, não se mostrou mais compreensiva do que a direita. Ela só mudou a turma e mudou o estilo desta nova casta social que são os políticos, né? E que eles vivem para eles mesmos, eles não vivem para governar o país, eles vivem para eles mesmos exclusivamente. Como é que está o teu repertório cultural? Por onde tem trafegado? Olha, muito pouco, porque com sair menos e tal, o que eu tenho feito é navegar. Uma coisa bacana que aconteceu nesta pandemia também dá para navegar pelos museus do mundo inteiro, Ah, né? certo. Através da internet. E isso tem me alimentado muito. Ah, E tenho muita gente conhecida do meio do teatro, né, artístico. Então, as conversas também são muito edificantes, muito enriquecedoras. Olha, a criatividade é fundamental para o ser humano, né? O ser humano não consegue viver só como uma máquina. É necessário ter estes recursos criativos. Então, eu sou muito simpático a todas as profissões artísticas, mesmo que sejam mal feitas, porque todo esforço criativo é um esforço de ruptura com a realidade. E vamos combinar que a realidade é um saco, né? A realidade social é péssima. Então, qualquer ruptura que a gente faz deixa a gente alegre, deixa a gente para cima, né? Quiroga, aqui encerrando essa nossa conversa, que eu espero que seja apenas a primeira de várias outras. Ótimo, ótimo. Quando se fala em inconsciente coletivo, que inspiração que você poderia compartilhar com a nossa audiência?
Olha, me é muito mais simpático o conceito de inconsciente coletivo do que o conceito de inconsciente lacaniano e freudiano. Nossa, Né? está pegando forte, hein, com Lacan hoje. Sabe por que eu pego forte? Porque virou uma religião isso. Né? E uma religião significa uma redução da realidade. Né? Porque definitivamente nós não somos exclusivamente o produto de nossos passados. Definitivamente. Até que a psicologia não absorva isso, ela vai continuar tratando o ser humano como uma doença ambulante. Ninguém se atreveu, no meio da psicologia nem da análise, a definir o que é um ser humano saudável. Então, sem uma definição de ser humano saudável, nós estamos apagando incêndios pequenos, nós não estamos conduzindo o ser humano a um objetivo real. Colocamos ele a lutar contra os seus demônios e contra as suas sombras. Então, quando se fala em inconsciente coletivo, este conceito me é muito mais simpático, porque, ao meu ver, define a possibilidade de você navegar dentro desta dimensão e de você não ser apenas um joguete destas potências psíquicas que circulam no inconsciente, mas que você, eu e qualquer ser humano possamos adotar uma postura heroica diante destas potências cosmogônicas e vencer o dragão. E vencendo o dragão, você cria outra perspectiva. E esta perspectiva que você cria, aparentemente de forma individual, ela fica impressa no inconsciente coletivo e para que possa ser usada por qualquer outro, usada e acessada por qualquer outra pessoa.